Meu nome é Luana Vasgin Francisquina, tenho 26 anos. Eu me formei em letras português e inglês e descobri Libras, que é a língua brasileira de sinais, e é uma grande paixão. Eu adoro sair, conversar, adoro conversar muito. Todo mundo brinca que até pelo fato de saber Libras, quando eu canso de falar, eu uso as mãos. Meu nome é Gabriel Belocline, eu tenho 17 anos. Estou cursando pré-vestibular, estou apostando na arquitetura. Eu gosto de tudo que tem a ver com música. Eu tive acne. Eu tive acne. A adolescência é uma das fases mais intensas da vida. É um momento de afirmação, de descoberta da sexualidade e também da explosão dos hormônios sexuais. Nessa fase da vida, a preocupação com o corpo, com a estética, aumenta bastante. O adolescente quer parecer bonito, atraente e tem medo de ser marcado pelos colegas por questões de aparência. É justamente nesse período da vida em que surgem os cravos e espinhas, presentes em 80% dos adolescentes. O aparecimento da acne em graus avançados pode fazer com que se desenvolvam problemas de autoestima que prejudicam várias esferas da vida social do adolescente. As glândulas sebáceas são aquelas glândulas que nós temos na nossa pele que produzem sebo. Elas estão localizadas na face, couro cabeludo, região médio-esternal, médio torácico anterior e nas costas, no dorso. Essa é a localização dessas glândulas. Nosso organismo produz uma substância chamada sebo, que tem a função de proteger e lubrificar a nossa pele. Esta secreção é produzida nas glândulas sebáceas, localizadas na pele e conectadas aos folículos pilosos. O sebo sobe à superfície da pele através dos dutos pilosos. O aumento dos hormônios sexuais na puberdade faz com que cresça a produção da secreção sebácea. O excesso de sebo, em conjunto com o acúmulo de células mortas, pode obstruir o poro e impedir a saída da secreção pelo orifício. O sebo acumulado favorece a multiplicação das bactérias da pele. Essa proliferação bacteriana causa uma inflamação, formando lesões avermelhadas, doloridas e com pus, a acne. As regiões mais atingidas são o rosto, o peito e as costas. E durante a minha graduação eu fui estagiária com crianças que sofriam vulnerabilidade social, entre outros problemas. E ali eu conheci 3 alunos surdos que caíram na minha turma, eu não sabia nada. Aprendi muito com eles e depois fui atrás, fiz 1 ano de curso e tal. E é muito difícil, né? O curso de Libras, que é a língua de sinais. Eu me sentia uma super heroína, assim, que eu era a professora que eles gostavam, que eles podiam conversar e que conseguia entender eles. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Me fala um pouquinho da história da acne, como é que aconteceu isso pra ti? Quando eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, começaram a aparecer as primeiras espinhas, né? E eu comecei a perceber que começava assim muito, sabe? De uma semana para outra tinha 1, 2, e depois começou a ter mais, e daí nas bochechas, na testa, no queixo, em volta da boca, no pescoço, nas costas, tudo. Na nossa família todo mundo teve, todo mundo tem, né? Então é bem genético, assim. Por ser nova, como eu tive muito cedo, eu tive que cuidar o que eu tinha que passar, não podia estar tomando medicação. Eu gosto muito de sair com meus amigos, ir pra festa, tocar guitarra com a banda de garagem, assim, mas se diverte muito fazendo isso. Quando é que foi que a acne começou a te incomodar? Eu tinha 15 anos, eu já tinha muito, mas foi uma coisa que a gente sempre tentou tratar com a pomada, com aquele sabonete, né? Mas não estava adiantando tanto. E a gente foi procurar
o dermatologista daí. E tinha alguém na tua família já que já tivesse tido o mesmo problema de acne que tu teve? Acho que não tão grave. O meu irmão mesmo teve muito pouco, com sabonete conseguiu tratar. Os fatores que contribuem para o aparecimento da acne são, em primeiro lugar, no homem ou na mulher também, excesso de hormônio masculino. Isso leva à formação de sebo. Esse sebo na acne ele está alterado. Então, a composição dele, em termos de ácidos graxos, está desequilibrada. Por outro lado, nós temos a participação de uma bactéria, que é o Propionibacterium acnes, que é a bactéria que vai causar a maior parte das transformações a nível da glândula em si. Que tipo de acne você tinha? Eu tinha muito na testa, sabe? Era uma em cima da outra, ficou bem feio mesmo. E depois, assim, quando começou a sair aqui nas bochechas, né, começaram a sair muito grandes. E bem... Elas chegavam a emendar uma na outra? Uma na outra. Uhum. Tá. Que aí já é um sinal de acne mais severa mais mesmo. severa. Pode ter dor até, às vezes sangra. Esse aqui sempre foi um quarto de estudos pra vocês? Esse aqui antes era o quarto da minha mãe. Depois a gente deu uma reforma geral e agora virou um quarto de estudo, assim. Pra tocar guitarra também é muito bom. Quando tu chegou no dermatologista, assim, qual era o grau da tua acne? Eu tinha basicamente no rosto. No começo até fiquei assustado. Ele falou que era um dos piores casos que ele já tinha pego. Que era uma acne avançada e que já tinham nódulos. E chegava a te incomodar, assim, o fato de tu ter muita acne? Não, até foi bem rápido que aconteceu a expansão assim, no meu quadro. Uhum. Eu não cheguei a perceber que tinha tanto assim. O cravo é aquela lesão pequena, saliente, que tem um ponto central escuro e que a pessoa consegue espremer, digamos assim. E a espinha normalmente é dolorosa, é uma pústula, significa que ela tem um pouco de pus, tem uma inflamação ao redor e que a gente orienta muito seriamente para que a pessoa não manuseie, porque ela pode se transformar numa lesão mais profunda, mais grave e que deixa cicatrizes. A desfiguração causada pela acne mexe com a autoestima e a autoconfiança do adolescente. Ele pode se isolar de amigos e colegas por vergonha das lesões e para evitar brincadeiras de mau gosto. Em muitos casos, faz parte do tratamento o suporte emocional e psicológico. Eu não tenho muitas fotos justamente porque eu não gostava, né, de tirar fotos nessa época. E no dia da formatura apareceu essa espinha aqui do canto, que eu fiquei bem chateada, uma ali em cima. Eu chorava bastante porque as minhas amigas ninguém tinha, e eu tinha. Tanto que na escola meu apelido era Choquito, né. Então isso me doía bastante, porque as meninas, todo mundo, né, com a pele lisinha, e eu dessa forma. E aquela coisa de espremer espinhas? Eu espremi, né, tanto que eu fiquei com as marquinhas na bochecha. Me arrependo muito de ter feito isso, mas era aquela coisa assim da ansiedade, né. Como eu não me olhava tanto no espelho, assim, eu não notava muito. Porque eu notava os sinais, mas eu não percebia no dia a dia, então eu vivia normalmente, como se não... Não deixou de fazer nada que não deixei. Que tu comumente faria. Tem algumas pessoas que acham também que, por exemplo, masturbação e falta de sexo está associada com o surgimento da acne. Tinha alguma piada também dos teus colegas nesse sentido, assim? Não, acho que não. Não me lembro muito bem, mas acho que com relação a isso não. Um dos motivos que a acne começa na adolescência é justamente porque nessa época os hormônios aparecem em maior quantidade, existe um certo descontrole. Algumas outras etapas na vida podem favorecer aparecer acne. Por exemplo, na mulher madura, logo após parto, gestação, em que existe uma alteração muito grande dos níveis hormonais, pode se manifestar com algumas formas localizadas de acne. Quais eram as coisas mais básicas que você fazia? Mais básico, sempre limpar a pele. Então eu sempre usei géis, sprays, protetor solar, que é muito importante.
Chegou a tentar alguma simpatia, um tratamento caseiro, milagroso? Sim, na época eu passava tudo que diziam, tudo que aparecia na televisão, tudo eu testava. Tinha uma simpatia que tinha que pegar um pote, assim, uma vasilha, colocar arroz com água, aí tinha que ficar não sei quantas noites à luz do luar e daí depois tinha que passar com algodão, mas eu fiz também, mas não resolveu o meu problema. Medidas locais também são bastante úteis nas fases iniciais da acne para remover aquela gordura, aquele sebo que está na pele, porque no momento que ele fica exposto ao ar, ele vai se oxidar e vai irritar mais o ósseo folicular, dando origem ao processo todo. A maquiagem deve ser removida diariamente, não se deve dormir com maquiagem, né? E não é que ela por si só vá agravar ou vá piorar. Claro, existem aquelas maquiagens que são inadequadas. E normalmente as boas marcas, produzidas por boas indústrias de cosméticos, vem escrito no rótulo, né, dermatologicamente testado, não comedogênico, não acnegênico. Olha só a piscina, nossa ideia é colocar toda a família dentro, tomar banho todo mundo junto e ao mesmo tempo fazer um churrasco. Que carne é essa aqui? Essa aqui é a picanha, ó. Essa é picanha. Tá bonito. Que tipo de cuidados com a alimentação que você tem? Eu adoro comer muita fruta, muita verdura, fibra. Então tento sempre comer assim, coisas mais saudáveis, evitar frituras. Você nota que dependendo da alimentação muda? Se sai mais espinha ou não? Sim, se eu, por exemplo, comer ovo frito, batata frita e chocolate, no outro dia tô com a cara cheia de espinhas. Por muito tempo se considerou, na sabedoria popular, que alguns alimentos pudessem piorar ou fazer surgir os cravos e espinhas. Isso praticamente não acontece. É excepcional que algum alimento induza a formação de acne. E nessas situações é mais como uma acne tipo alérgico e que é bem demarcado. Portanto, fazer dietas de restrição, evitar alimentos, é muito bom para a saúde, porque deve se orientar que isso coma sempre alimentos mais saudáveis. Mas ela não vai ter influência final no que vai acontecer com a acne. É uma página virada, a única coisa que eu faço, que eu continuo o tratamento é mesmo para não ter a pele oleosa, para de repente não voltar a ter de novo. A acne é uma doença que se manifesta com a produção de hormônios sexuais, mas ela não está restrita aos jovens. Pode também se prolongar ou até mesmo surgir na fase adulta. A acne seria tipo as impurezas que ficam nos nossos poros, que formam as espinhas. A pele com acne ela fica com marcas, né? Fica vermelha. Conheço gente que ficou com o rosto bem manchado, assim. Mas isso aí é um grau de acne bem grave mesmo. Tenho mais cravos do que espinha. Eu já tive cravos e espinhas, principalmente na adolescência, assim. Normalmente uma ou duas, não era muita acne que eu tinha. Eu tratava lavando o rosto, né, pela manhã, tarde, noite. Umas estourava, outras ficava, ia levando assim. Nunca usei medicamento, alguma coisa assim. É um momento ruim. Na adolescência a gente não gosta muito, a gente se priva, fica com vergonha. Quanto isso afeta no cotidiano das pessoas? Quais é o cuidado assim com a higiene, o que a gente tem que fazer, lavar, qual seria o produto indicado? A acne, quando não é tratada, vamos dizer, a gente deixa passar daquela fase de gordura excessiva que se chama seborreia ou de cravinhos, ela começa progressivamente, em algumas pessoas, não em toda a população, a apresentar aqueles quadros que são chamados os mais graves. Aí surgem as pústulas, os cistos, os nódulos. O principal disso tudo são lesões que são extremamente desagradáveis visualmente. Elas demoram muito a desaparecer, normalmente não desaparecem espontaneamente. Elas doem porque elas têm inflamação ao seu redor e o que é pior, usualmente podem deixar cicatrizes bastante desfigurantes, cujo tratamento em longo prazo é bem difícil. Que tipo de tratamento você tentou fazer? No início, por causa da idade, não tomava nada. Mas eu passava géis, daí o protetor solar sempre junto. Aí quando eu tinha lá uns 14, 15 anos, minha dermatologista pediu já para eu começar a tomar anticoncepcional. Comecei a tomar também, não ajudou muito, daí comecei a tomar alguns outros remédios. Então foram diversos tratamentos? Diversos tratamentos que eu fiz, inclusive eu tomei vários tipos de remédios diferentes. O tratamento disponível para a acne varia de acordo com
o estágio dessa acne. Nós temos medicações que são aplicadas topicamente e temos medicações sistêmicas. Numa acne não inflamatória, a preferência que nós temos é por substâncias como os derivados do ácido retinóico aplicados na pele, ou o próprio ácido salicílico, que vão ajudar numa queratinização mais uniforme e uma drenagem melhor do sebo, né, na pele. Já na acne inflamatória, nós dispomos então aí de antibióticos, que são usados por um período relativamente longo, e da isotretinoína oral, que é um derivado retinóide por via oral, já bastante conhecido no nosso meio, que tem uma série de cuidados por ser teratogênico, ou seja, por causar dano, caso a mulher engravide, dano ao feto. Então a gente tem que tomar muito cuidado em prescrever para mulheres, para o homem não teria esse problema. E claro, tem que ter os controles e tudo, controle laboratorial, mas é uma medicação que revolucionou o tratamento da acne e nós podemos dizer que cura 90% dos casos. Qual foi o primeiro tratamento que tu fez? Com o dermatologista, ele disse que poderia tentar com a pomada, mas como eu já tinha tentado, ele achou que tinha que ser uma coisa mais forte, devido ao grau que estava, né? E daí ele receitou já o medicamento, né? E no princípio meus pais estavam receosos em deixar eu tomar o remédio. Eu já tive uma doença de plaquetas, daí foi um caso que minha mãe ficou mais preocupada. E foi um bom tempo para tomar a decisão mesmo de fazer o tratamento. Existem medidas e os tratamentos chamados coadjuvantes que auxiliam muito. Então, a higiene, a remoção dos cravos, como por exemplo a limpeza de pele, depois que a pessoa está se tratando, ela ajuda bastante. Não só para que o tratamento faça efeito de uma forma mais rápida, mas principalmente para que o aspecto fique melhor. No entanto, deve-se ter muito cuidado em relação a isso. Ou a própria pessoa faz isso com cuidados de higiene, ou vá a um profissional em que não vá machucar a pele e fazer com que a doença fique pior. Em outras situações, existem alternativas modernas para o tratamento de acne, quando não se pode lançar mão de antibióticos ou anti-inflamatórios mais potentes, que é a chamada terapia com luzes. Sejam as luzes LED, por exemplo, que são luzes de coloração azul ou vermelho, até a chamada terapia fotodinâmica, em que se aplica uma substância na pele e essa substância é ativada pela luz. Chegou a fazer o tratamento com isotretinoína? Fiz o tratamento durante 9 meses. No início eu tomava 2 comprimidos por dia, depois vai diminuindo a dosagem e tudo. Eu fiz e foi muito bom. E com que idade que você fez? Eu fiz com 22 para 23 anos. Foi bem complicado durante aqueles 9 meses, porque acaba saindo a pele toda do rosto. Você tem que usar muito protetor o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, para dormir. Ele também aumenta triglicerídeos, colesterol, então tem que fazer um exame todo mês. Tem risco pro fígado. Pro fígado. Você tem que fazer exame de gravidez todo mês para levar para dermatologista poder te receitar o remédio. E a gente fica com um aspecto horrível, daí você realmente não quer sair de casa. E como é que você fazia para suportar isso? Porque são 9 meses de quase isolamento, né? Um isolamento social, assim. Eu pensava que era um dia a menos. Uma coisa que piorou muito no aspecto assim, visual foi que fui jogar futebol e dei uma bolada no rosto. Daí ele sangrou tanto. Tu tinha noção, assim, que existia um tipo de acne mais grave, que tu tava com esse tipo? Quando eu comecei eu vi mesmo que é um tratamento bem intenso, tem que estar sempre controlando, né? O exame de sangue todos os meses. Com quanto tempo de uso do tratamento tu começou a sentir melhora? Foi lá pelo 8º mês. Teve alguma reação do uso dessa medicação? Eu tive os sinais que o médico apontou que seriam os possíveis, né? O ressecamento dos olhos, da boca, do nariz, né? A pele é muito seca, né? Tu recebeu a ajuda dos teus pais, esse incentivo para tu realmente começar e terminar esse tratamento? Eu recebi bastante apoio, tinha várias épocas que eu queria desistir, né? Sintomas da boca, eu não aguentava mais, ela
descascava todo o tempo, ela ficava rachaduras. Acho que se não fosse o apoio deles, eu teria desistido no meio do tratamento. Partiu dele ou partiu de vocês, dos pais, procurarem um atendimento especializado para tratar? Partiu de nós, né, de mim e do Zeca, só que o Gabriel já aderiu mais fácil. Ele também estava bem motivado. O Rafael, por exemplo, ele tinha muita resistência. E já o Gabriel não. Fazia direitinho o tratamento? Bem direitinho, assim, ele já é mais... Acho que ele também é mais ligado, assim, na aparência. A autoestima já estava ruim, né? E daí começa a piorar mais, porque fica lábio feio, cabelo, assim, pele bem ressecada, né? Mas eu acho que não chegou, assim, a... claro, um pouco a gente nota que ele notava, assim, que ele estava mais... Estava chateado com aquilo, né? Mas não de chegar a prejudicar, eu acho, assim, de se fechar. Mesmo os pacientes que não são adolescentes e jovens, que têm seus problemas de autoestima já decorrente da idade do processo de amadurecimento, são muito afetados pelas formas de acne grave. Às vezes isso perdura durante toda a vida e torna uma pessoa que é reprimida, introvertida, com dificuldade de contato social, que não quer expor seu corpo, e isso faz com que ela não queira ir à praia, não queira se expor e até nos relacionamentos pessoais se sinta bastante prejudicada. É tão importante isso que se diz que dentre as doenças dermatológicas é a terceira doença que mais compromete a qualidade de vida dos pacientes, principalmente nas suas formas graves, porque ele vai ter que durante muitos períodos fazer tratamentos um pouco complicados, ele vai ter que talvez durante toda a sua vida até a maturidade continuar fazendo esses tratamentos. A gente está fazendo um jardim, ainda vai ficar bem bonito. Ela chegou ontem em casa, eu me odeio, Silvana, o que aconteceu? Eu vou pegar uma gilete e vou raspar todo o meu rosto, vou tirar a pele para nascer uma pele nova. Deus, tu não vai fazer isso. Tu vai tentar fazer isso, tu vai ficar horrível. Que não vai nascer uma pele nova. Quantos anos ela tinha? Tinha uns 14, né, filha? Eu acho que por aí. Mas era uma coisa da boca pra fora ou a senhora sentiu que não, se deixasse, acho que ela fazia mesmo. E sempre dizendo pra ela, calma, vai passar, tu vai crescer, vai melhorar, né? Às vezes, quando as pessoas veem, né, alguém que está passando por uma fase com bastante acne, às vezes as pessoas não se dão conta que pode ter muito sofrimento por trás, né? Hoje já é mais fácil, até porque já passei da adolescência, toda aquela fase de todo mundo ficar tirando onda. Me sentia perseguida pelas pessoas, pelos colegas, né, que tinham a minha idade e que não tinham isso. Mas passou, é uma página virada. A única coisa que eu faço, que eu continuo o tratamento é mesmo para não ter a pele oleosa, para de repente não voltar a ter de novo. Apesar de já ter terminado o tratamento, tu ainda tem algum cuidado com a tua pele? Tu ainda usa alguma coisa? Um sabonete líquido para a pele ficar menos oleosa, né, ficar mais ressecada um pouco. E uma pomadinha para passar um dia sim, um dia não, para fazer essa manutenção mesmo. O consumo de chocolate provoca acne? O chocolate que causa acne é o chocolate ao leite. Isso já tem estudos que demonstram essa correlação, mas também não é tanto quanto dizem. Então não precisa se assustar. No período menstrual, a incidência de acne é maior? No período pré-menstrual, a incidência de acne é maior. Por quê? Porque a baixa de hormônios femininos predominando o masculino. O excesso de masturbação provoca acne? Não tem nenhuma relação entre masturbação e acne. O sol seca as espinhas? Sim, o sol seca as espinhas. Porém, ele favorece também uma obstrução maior do ósseo folicular e agravando o problema. Pasta de dente ajuda a eliminar a acne? Não, pasta de dente não interfere. Pode agravar até. Camila, sobre acne, chama muito atenção no consultório que as pessoas não procuram por alguma dor específica, né? Ou pus, procuram mesmo por uma alteração na sua autopercepção, na autoestima. As pessoas se sentem mal, né? E isso acaba atrapalhando na sua interação social. Às vezes os adolescentes ficam muito tímidos. Então é importante tratar
como uma questão até emocional. O rapaz que eu entrevistei, o Gabriel, ele tinha um apoio bem bacana, assim, dos pais dele, para que ele fizesse o tratamento até o final, né? E até um apoio financeiro, porque, na verdade, os tratamentos para as doenças de pele, para a acne especificamente, eles têm um custo muito alto ainda, né? E a gente ainda não tem isso disponível gratuitamente. O tratamento ainda é visto como meramente cosmético, meramente estético, quando talvez devesse ser visto como um tratamento de saúde, de qualidade de vida. Para mim, ser saudável é estar tranquila com a minha família, estar em paz, é ter meu emprego, ter objetivos. Ser saudável para mim é ficar com os amigos, tocar guitarra. Perdeu algum de nossos programas? Ele pode ser assistido na internet. Visite nosso site.